Shrek 3 é realmente ruim? Todo mundo parece concordar em uma coisa: Shrek terceiro é o pior filme da franquia Shrek. Sempre que alguém fala da saga, o consenso é mais ou menos assim. O primeiro é um clássico, Shrek 2 é ainda melhor, e o terceiro a gente finge que não existe. Mas e se eu te disser que Shrek 3 não é tão ruim quanto dizem? Na verdade, eu acho que ele é um dos filmes mais injustiçados da franquia. Temos o maior problema de Shrek 3, e que é muito simples. Ele veio depois de Shrek 2. E Shrek 2 não foi só uma boa sequência. Ele foi uma das melhores sequências da história da animação. E de qualquer coisa que envolva a sequência, Shrek 2 é referência. Shrek 2 e Exterminador do Futuro 2 é algo que realmente bota a franquia lá em cima e é muito difícil ser superado e até hoje, em suas respectivas franquias, não foi. O filme expandiu o universo, trouxe personagens icônicos como o Gato de Botas e ainda entregou um final simplesmente lendário. Então, quando Shrek 3 chegou, a expectativa estava nas alturas, mas o filme nunca tentou ser outro Shrek 2. Enquanto os dois primeiros filmes são sobre aceitar quem você é, quebrar padrões de conto de fadas, o terceiro filme é sobre algo diferente: medo de responsabilidade. Logo no começo do filme, o pai de Fiona morre e Shrek descobre que pode se tornar o próximo rei de tão distante. Ele entra em pânico, porque Shrek sempre foi um personagem que foge de responsabilidade. Ele só queria estar de boa no pântano. Depois que se casou, ele só queria estar com Fiona de boa em seu pântano. No primeiro filme, ele só queria ficar sozinho no pântano. No segundo, ele tenta lidar com a pressão da família real, mas ele só queria estar no pântano. E agora no terceiro, ele vai ser pai. E esse é o verdadeiro conflito do filme. Não é o vilão, não é a aventura, é o medo de crescer. E temos o papel de Arthur. É aqui que entra o personagem mais NPC que eu já vi em qualquer animação. Rei Arthur, arte. Muita gente critica o personagem, mas ele é basicamente um espelho do Shrek. Art também se sente deslocado, ele acha que não nasceu para ser líder, ele acha que ninguém acredita nele, mas ao longo da história ele aprende que liderança não vem de confiança absoluta. Ela vem de aceitar quem você é. E esse arco combina perfeitamente com o tema da franquia. Mesmo sendo considerado o pior, Shrek 3 ainda tem várias cenas muito boas. Por exemplo, as princesas finalmente deixando de ser donzelas em perigo. Princesa Fiona lidera um grupo com personagens clássicos dos contos de fadas. Tem também a troca de corpos entre burro e gato de botas que rende algumas das melhores piadas do filme. E o plano teatral do vilão Encantado, que é basicamente uma paródia gigantesca de drama exagerado. Talvez o filme não tenha um momento tão icônicos quanto o final de Shrek 2, mas ele definitivamente não é vazio. Shrek 3, no fim das contas, é um filme sobre mudança, sobre perceber que sua vida não vai ser sempre do jeito que você planejou. Shrek começa a história com medo de virar rei, depois descobre que vai ser pai e no final ele aceita que crescer faz parte da vida. Isso prepara perfeitamente o terreno para Shrek para sempre, que explora ainda mais essa crise existencial do personagem. Outro fator que colaborou para todo mundo não gostar de Shrek 3 foi a pirataria. Se você era criança, era adolescente ou até adulto mesmo nos anos 2000, quando lançou Shrek 3 foi uma demora absurda para lançar o filme 10/10 nas bancas pirata que eu sei que você comprava. Por exemplo, você até tinha esperança, achava lá um DVD Shrek 3 em 1. O primeiro estava impecável, o segundo também, mas quando você ia assistir o terceiro, tava com aquela imagem ruim de cinema, aquele som que não tinha condições de assistir, tipo Homem-Aranha 3. Aconteceu muito isso quando você ia comprar aquele DVD pirata da trilogia do Homem-Aranha. O primeiro estava bom, o segundo também, mas o terceiro estava sempre com aquela qualidade de cinema. Isso fez muita gente assistir a pulso, né, Shrek 3, porque queria ver o que ia acontecer, até porque a história é boa. Mas, por não ser tão bom quanto o segundo e não ter essa qualidade tão grande nesses DVDs piratas, acabou queimando muito filme, pelo menos aqui no Brasil. Isso aqui eu tô falando com base na minha experiência, foi o que ocorreu. Mas depois de anos,
maratonei Shrek, achei o primeiro, o segundo e achei o terceiro com a qualidade 10/10 e digo, o filme é muito bom, tem muita piada boa e eu considero até melhor do que Shrek 4, que é o Shrek para sempre, que antes de reassistir eu achava melhor que o terceiro, eu colocava o terceiro em último. Mas o terceiro é muito bom, ainda tem aquela cara de Shrek, tem piadas muito boas. Outro fator também que muita gente começou a desistir de Shrek, pelo menos aqui no Brasil, foi a troca da dublagem. Mas isso infelizmente tem a ver com o falecimento do humorista Bussunda, que é o primeiro dublador do Shrek. Se for por questão de talento, você tem que admitir que a voz do Shrek, de Mauro Ramos, é melhor. Ele é um dublador experiente, com uma carreira muito sólida e é um excelente dublador. Dublou Pumba, dublou entre outros vários personagens que existem por aí. Com certeza, qualquer série ou filme que você assistiu deve ter a voz do cara em algum personagem. Mas como a gente viu a dublagem de Bussunda primeiro, a gente ficou apegado. Infelizmente ele faleceu, teve a troca da dublagem e muita gente acabou desistindo sem nem saber se o cara tinha morrido ou não, ou simplesmente porque estava sem paciência por toda essa junção de fatores, pelo menos o gosto popular de Shrek 3 acabou ficando abaixo do esperado. Porém, Shrek 3 definitivamente não é o melhor filme da franquia, mas também não é o desastre que muita gente pinta. Ele tem um tema interessante, bons momentos, consegue concluir muito bem o que aconteceu no segundo filme, né? Já que Encantado, que é apresentado no segundo filme, é o vilão do terceiro. Tem um tema interessante, bons momentos de comédia e continua desenvolvendo o personagem de Shrek de uma forma coerente. Então talvez a pergunta não seja Shrek 3 é ruim, talvez a pergunta seja: a gente só foi injusto com ele esse tempo todo? Então, se você assistiu esse vídeo, reassista Shrek 3, veja aí em algum stream, alugue ou baixe e assista aí com a qualidade 10/10, realmente dê a chance pro filme e reassista.